Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Toda honra e glória pertence somente ao único Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é glorificado por aqueles que louvam e adoram, e o Pai é glorificado no seu Filho. Meus amigos, o tabernáculo do poder da graça de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Eu sou missionário, faço parte deste ministério, levando a mensagem da fé. A mensagem que cada dia nós transforma, a mensagem que cada dia deveremos aprender com Jesus. Jesus disse: aprendei dele que é manso e humilde de coração. E os que aprendem a palavra de Deus e que guardam a palavra de Deus, sempre vai ter um tesouro, porque a palavra de Deus é preciosa, porque é a nossa salvação para os que desejam ser salvos. Os que desejam ser salvos obedecem à voz do Senhor. Nós temos essa mensagem em João capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14, versículo 15, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus falou foi de amor, porque o Pai, que amou este mundo, de tal maneira ele enviou seu Filho pelo seu amor. Se não temos amor aqui nesta terra, de um ser vivente para o outro, não veremos a Deus. É forte essa mensagem de Jesus, porque Ele nos amou até a morte. Nem a morte impediu dele nos amar, porque Ele se entregou por nós, Ele enfrentou a morte na amarga cruz para nós dar vitória. E essa vitória está com Cristo Jesus. E que nós temos nesta mensagem? João, capítulo 15, versículo 14. Olha o que o Senhor Jesus nos deixou. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Seremos amigos do Senhor Jesus Cristo e temos o Pai como nosso Pai. Antes, se não recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, não teremos o Deus Pai como nosso Pai. Essa é a palavra do Pai, e a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus é a verdade. Então o Senhor Jesus nos deixou essa despertação, porque muitos às vezes ouvem a voz do Senhor, mas não obedecem. Os que obedecem, esses herdarão o reino do céu. E os que não obedecem, os rebeldes, não entram no reino do céu. Essa foi a palavra de Jesus. Os rebeldes são os que não guardam os mandamentos de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Sempre devemos fazer. O Pai disse: ouvi o meu filho e fazei o que ele manda. Versículo 15. Já vós não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigo, porque tudo quanto ouve de meu Pai, vós tenho feito conhecer. Tudo que Jesus ouviu do seu Pai, quando ele veio da sua glória para trazer a nossa salvação, ele nos ensinou. Ele nos ensinou sobre o amor, ele nos ensinou sobre o perdão, ele nos ensinou que senão aquele que não se arrepende e não recebe o Filho de Deus, o unigênito como seu Salvador, não entra no reino do céu.
aquele que não amar o seu irmão, não conheceu a ele. Aquele que não ama o seu irmão, o amor dele não está sobre nós, mas o amor dele está sobre aquele que ama o seu irmão. Não é sobre aquele que difama, não é sobre aquele que fala mal, não é sobre aquele que deseja mal, não. O amor do Pai está no seu Filho, e o amor do Filho, Jesus Cristo, está sobre aquele que obedece à voz dele. Porque quando obedecemos à voz de Jesus Cristo, estamos obedecendo ao Pai. E assim teremos ao Espírito Santo. Sem obediência não veremos a Deus, sem obediência não entramos na eternidade, sem obediência não teremos a salvação, mas vai ter a perdição. E o Senhor Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, não para perder, porque o Pai que enviou o seu Filho, Jesus disse, ele veio para salvar aqueles perdidos que se arrependem e que desejam a salvação. Se ainda você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, meus amigos, é tão glorioso servir a Deus. As ilusões deste mundo, a riqueza deste mundo são enganosas, porque tudo aqui passa. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Tenha vida com Cristo Jesus. Você que já recebeu Jesus Cristo, que não obedece, se acorde, volte, peça perdão e siga esta caminhada com Cristo Jesus para que você possa ter a salvação. O rebelde não entra no reino do céu. Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, não temos mais o direito de fazer os nossos próprios desejos, mas sim deixar o Senhor cuidar de nós, porque Ele é o Deus que realiza as maravilhas na vida dos seus servos. E eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, que todos os projetos do Senhor na vida dos seus servos que obedecem são projetos maravilhosos, são bênção, vitória, paz, porque só Jesus Cristo nos dá paz. Se você ainda não tem paz, você que tem Cristo Jesus, que anda em dimensão, às vezes, de enfermidade, que anda sofrendo, pare de sofrer, se corrija e passe a seguir as pisadas do Mestre, aí você vai ter vitória. Aí você vai ser vitorioso. Aí aqueles que estão te vendo sofrendo vão te ver sorrindo, porque o Senhor, Ele não se agrada do seu povo sofredor. Por isso Ele enviou o seu Filho, para que todos que recebem não vivem sofrimento, mas tenham paz, gozo e alegria em Cristo Jesus. Se essa mensagem falar ao teu coração, se inscreve no meu canal, compartilha o máximo que você puder. E em nome de Cristo Jesus, a todos que creem, tenha paz e alegria e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo.